Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Thalita com mais uma videoaula. A aula de hoje vai ser de história sobre a família. Então todo mundo pega o livrinho de história aí, coloca lá na página 52 pra gente acompanhar tudo, tá bom? Vamos começar? Se preparem e vamos lá. Mais um slide. Na página 52 do livrinho de vocês, tem uma canção sobre a família. Essa canção a gente vai escutar no fim da aula, tá bom? Eu vou colocar ela aqui para vocês verem e assistir um pequeno vídeo. Quem quiser assistir de novo, a canção que eu vou colocar vai estar lá no YouTube, no canal da Palavra Cantada. O nome da canção é Vovô, tá bom? Vamos começar primeiro com o conteúdo, com o assunto, para vocês poderem responder as atividades a partir da página 57 até a página 60, tá certo? Então vamos começar. A família é conhecida como o primeiro grupo social de que um indivíduo participa. Como assim que é grupo social? Nós somos seres humanos. Nós estamos em constante interação. Nós falamos, nós brincamos uns com os outros. Nós não ficamos sozinhos. Quando a gente fica sozinho, a gente gosta. Por exemplo, nesse período que a gente está em casa, com vontade de sair, com vontade de andar de bicicleta, com vontade de brincar na rua, de pegar-pega, essas coisas. A gente não está um pouquinho triste porque a gente não pode sair? Então, a gente gosta de viver em interação, de viver perto uns dos outros. É isso que significa um grupo social. Na escola, quando vocês estão com os coleguinhas, vocês estão em grupo social, que é o grupo social da escola, junto com os professores, junto com a diretora, não é isso? E junto com os colegas, os amigos de vocês. Quando vocês estão em casa, vocês estão no grupo social da família, a família de vocês que criou, que dá carinho, amor e atenção. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio, ou seja, a família deve apoiar uns aos outros, os componentes da família devem apoiar uns aos outros, dar carinho, proteger. A mãe e o pai de vocês não fazem isso, eles não protegem, dão muito amor e carinho para vocês e vocês também têm que fazer isso por eles. Esse é o grupo social da família. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar são de suma importância para a família. O que quer dizer suma importância? Muito importante, tem uma importância muito grande essa relação de confiança, de segurança que a gente sente quando estamos com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos primos. E essa unidade, esse grupo familiar, ele pode ser formado de várias formas. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem. Pode ser formado só a mãe e os filhos, ou a ou o filho. Pode ser formado pelo pai e filhos. Pode ser formado pelos avós e os netos. E pode ser formado também pelas crianças que vivem em um orfanato, que a gente sabe que nem todas as crianças conseguem ficar com a família, com as mães e com os pais. Que tem famílias que não têm condições para criar essas crianças e infelizmente essas crianças são criadas em um orfanato, tá certo? Junto com outras crianças. Esses são só alguns exemplos de grupos familiares, mas também tem aquele que tem os pais, os dois pais e o filho, aquele que tem os dois pais e a irmã ou irmão, aquele que tem os pais e os primos que moram juntos, tá certo? Existem vários outros grupos. Esses aqui são exemplos que Tia colocou para vocês entenderem melhor. Antigamente, era comum utilizar os sobrenomes dos pais para colocar em seus filhos. Hoje, os pais podem escolher colocar o sobrenome da mãe ou o sobrenome do pai.
mas ainda existem famílias que fazem homenagens aos pais, avós ou tios. E é por isso que parecem essas indicações em seus nomes. Como assim, tio? O que são indicações? Vocês já viram alguém que no nome tem, por exemplo, Paulo Júnior ou Marcelo Filho Coutinho, Mariana Sobrinha Silva? Vocês já viram pessoas que têm nomezinhos assim com Júnior, com filho no meio, com neto ou neta no meio? Esses nomes, essas palavrinhas são indicações, são homenagens que os pais prestam aos parentes, colocando no nome dos filhos. Vou explicar melhor para vocês entenderem tudo direitinho. Emprega-se júnior, filho, filha, segundo ou segundo, quando a criança recebe o mesmo nome do pai ou da mãe. Por exemplo, Tia Thalita. O nome de Tia Thalita não é assim, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo. O nome de Tia Thalita poderia ser assim: Thalita, filha, Maria da Silva. O filha, ele é uma homenagem que se pode colocar no nome dos filhos. O pai pode colocar no nome do filho. E o neto e o neta, tia? Ele se dá quando a criança recebe o mesmo nome de um dos avós. Por exemplo, Márcio Ferreira Neto de Souza. Ó, tem o neto, não é, no meio? Por que tem o neto? Porque é uma homenagem. O pai desse Márcio colocou o neto para fazer uma homenagem ao avô, o pai do Márcio. E quando tem sobrinho ou sobrinha? Muitas vezes os tios queridos são homenageados e a criança passa a ter o nome deles. Por exemplo, Edith Sobrinha Gomes da Costa. Viram que o nome de Edith tem sobrinha? Mas aí o que quer dizer esse sobrinha, tia? Tem um significado estranho? Não, também é uma homenagem que os pais de Edith fizeram à tia de Edith, que quer dizer que ela é sobrinha, para homenagear a tia. Então, quando vocês verem assim, esses nomes com Júnior, com filho ou filha, com segundo, segunda, neto, neta, sobrinho ou sobrinha, quer dizer que esses nomes são homenagens, foram colocados para homenagear algum parente da família, tá bom? Agora aqui, ó, continuando o assunto sobre os parentes. Do núcleo familiar surgem os parentes, que são membros da família do pai e da mãe. Por isso, temos avós paternos e avós maternos, ou seja, avós por parte de mãe e os avós por parte de pai. Temos também tios e tias e primos ou primas de primeiro, segundo e terceiro graus. Esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou nome que caracteriza a família. Por exemplo, pode-se ter assim, Maria Fernanda da Silva, Marcos Ferreira da Silva, Marcela Filha da Silva. Todos têm o Silva. O Silva caracteriza o nome da família, quer dizer que são todos da mesma família. É o nome em comum que todos têm. Os ensinamentos dos nossos avós são muito valiosos para a nossa vida, porque eles contam histórias da época deles, como a infância e a adolescência. E eles também nos ensinam muitas coisas que eles já viveram, porque os nossos avós, eles sabem de muitas coisas, porque já viveram muito mais do que a gente. Agora, esse texto aqui que Titia vai ler para vocês, tem na página 59 do livrinho de história de vocês.
que esse texto, no enunciado dele, diz que é a tia que tem que ler. Então, eu vou começar a ler para vocês poderem responder a questão dessa página, página 59 do livro de história, tá bom? O título do texto é Júnior, filho, sobrinho, neto. Provavelmente você conhece uma pessoa que tenha um desses nomes. O uso de agnomes, como são chamados, vem desde a Roma antiga e serve para diferenciar membros de uma família que tenham o mesmo nome. Por exemplo, se o nome de um pai for Antônio França, ele pode batizar seu filho com o mesmo nome, acrescentando o nome filho ou Júnior no final desse nome. Então, a criança vai ser batizada de Antônio França Filho ou Antônio França Júnior. O mesmo pode ser feito se os pais quiserem homenagear avós, irmãos ou tios. Entenderam o que esse texto quer dizer? É meio confuso porque é o mesmo nome, mas se vocês repararem, o nome do pai é só Antônio França, mas aí ele quer batizar o filho dele com esse mesmo nome. Ele quer que o filho dele também se chame Antônio França. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o filho de Antônio França Filho, ou então de Antônio França Júnior, que é o mesmo nome que o dele, mas acrescentando o nome filho ou júnior. É bem fácil, não é? Entenderam? E assim nós chegamos ao fim da nossa aula. Não esqueçam que tia vai colocar agora a musiquinha da palavra cantada, que se chama Vovô, para vocês curtirem um pouquinho da música, tá bom? É uma música bem legal. Eu espero que vocês gostem. E depois dessa música, vocês podem finalizar o vídeo, porque agora nós só vamos nos reencontrar na próxima aula. Um beijo!